Boa noite. Boa noite a todos. Sou o Guilherme Laine, da Optima Estrutural. Trabalhamos com a FG nesse case aqui. Deixar você se apresentar aí, Fê. Eu sou a Fernanda Matias, sou especialista de estruturas e trabalho como especialista na área de estruturas na FG Empreendimentos. Bom, a FG acho que dispensa apresentações, né? A maior construtora do sul do Brasil, uma das maiores do Brasil. A Optima precisa ser apresentada. Então, a Optima trabalha com projetos estruturais e também executa estruturas, algumas estruturas. Obviamente, nós temos uma limitação na quantidade de obras que a gente consegue fazer simultaneamente, mas projetos, a gente atende diversos projetos ao mesmo tempo. Queria agradecer a minha equipe, que parte dela está aí, e as integrantes da equipe também, né, Bernardo? Mas a gente está muito contente de estar aqui hoje, apresentando esse case junto com a Fê. É legal trabalhar com a Optima? Muito bom. Gosta da Optima? A Optima é um dos nossos principais parceiros aí em projeto estrutural. Prefere a Optima? Ah, não. Aí tu... Ou o Internacional de Porto Alegre? Eu sou gremista. Não, pronto. Então a gente executa obras também, tá? Por que a gente começou a executar obras? Nós trabalhávamos só com projetos estruturais e caímos naquela vala comum, vamos dizer assim, né, de ser comparado ali o preço que você cobra no projeto. E aí você olhava lá, né, Eduardo, Reinieri, se eu estiver errado, poxa, economizam milhões aí, ó. Acabaram de mostrar vários cases sensacionais economizando milhares e milhares de reais e o projeto naquele valorzinho lá que o cara ficava brigando por alguns centavos. Então aí eu pensei, poxa, se eu economizo tantos milhões assim nessas obras, por que eu não divido isso com o cliente então? Né? Eu executo a obra para ele, já que eu estou economizando 2, 3 milhões, eu vou lá e ofereço para ele 2 milhões a menos e ganho 1. Né? Ele vai ficar feliz porque ele vai estar economizando e eu vou ganhar muito mais dinheiro do que no projeto estrutural. Assim nasceu a Optima que executa obras. Por que é importante falar isso? Já que a gente está executando a estrutura, eu preciso ser o mais econômico possível. Né? E qual que é a curva ABC da estrutura? Os 3 itens mais caros da estrutura. Gustavo. Letra A do curva ABC da estrutura. Mão de obra. Não é concreto e aço e formas e proteção. É mão de obra, né? Escoramento, foi falado bastante aqui, às vezes é até subjugado nos estudos iniciais, conta muito, né? Então precisa ser produtiva a nossa estrutura. Ela tem que ser fácil de ser executada, certo? Então nós iniciamos a nossa parceria com a FG. A gente já tinha trabalhado para o dono da FG, o seu Chico, em outras obras que não da construtora. E esse foi o primeiro case de um prédio protegido da FG. Esse prédio tem mais de 100 metros de altura. Depois eu vou deixar a Fê apresentar ele melhor ali, tá? Mas para tirar também essa mística aí que proteção não serve para prédios altos e tudo mais. Esse projeto, inicialmente, ele tinha uma outra concepção em concreto armado, mas eram lajes planas. A gente começou a executar o projeto em concreto armado e, num determinado momento, ele foi alterado para a gente ganhar produtividade. É isso que nós vamos apresentar. Então, aqui, vou fazer uma breve introduçãozinha, assim, bem rápida. Da onde que sai esse milagre da proteção? Por que todo mundo veio aqui e falou que é melhor, que é mais econômico, que economiza e tal? Por quê? Né? Então, concreto armado é concreto e armadura de aço passivo, e o protendido inclui as armaduras de aço ativo. Né? O aço passivo ele só reage a ações externas. O aço ativo impõe ações internas que vão superar depois as externas, vão ajudar a receber as externas. Então, numa viga de concreto armado, a gente coloca um cabinho parabólico lá, tem as ancoragens prendendo ele na ponta e puxa a pontinha que ficou para fora. Esse cabo tentaria ficar reto, mas como ele está concretado, ele não consegue. Então ele joga uma força equivalente, que a gente chama uma carga equivalente, empurrando a viga para cima, ou a laje, né? Deformando ela no sentido contrário, que ela vai se deformar depois quando receber as cargas. Então coloca uma carga na estrutura de concreto convencional, ela vai comprimir em cima, tracionar embaixo, deformar para baixo e vai fissurar. Concreto armado vai fissurar, é assim que ele trabalha, certo?
Aqui uma comparação, então, entre um concreto armado e o protendido. Primeira figurinha lá, concreto armado convencional, situação biapoiada e... Aqui o biapoiado, né, 2 apoios, como se fossem 2 pilares e a viguinha. E aqui um balanço, né, uma sacada lá. Então, na sacada fissura em cima, no biapoiado fissura embaixo, você coloca a armadura onde ele vai fissurar. No protendido, você vai lá e comprime a peça com a proteção aonde ela vai deslocar. Então, você comprime embaixo, aqui no biapoiado, e comprime em cima no balanço. No final das contas, quando entrarem as cargas, já que a proteção deformou para cima, e aqui também, ela vai tentar retificar a estrutura. Vai ficar numa deformação praticamente próxima a zero. Aqui, só para mostrar de onde é que sai, né, os limites de dimensionamento. Quando a gente vai dimensionar uma estrutura, a gente quer começar pelo ponto que ela vai se deslocar. Então, ela vai se deslocar um determinado limite. Esse limite quem dá é a norma. E a norma aqui, quando tem paredes de alvenaria, ela trava aqui nesses 3 critérios. Então, o pior deles geralmente é 10 milímetros. A minha estrutura pode se deformar 10 milímetros para que não trinque as paredes. É aí daqui que a gente parte para o dimensionamento. Para o deslocamento de uma laje ou de uma viga, existem 2 pontos principais: a inércia do elemento e o modo de elasticidade. Isso é a rigidez. Rigidez é inércia vezes módulo, certo? A inércia ela vai depender das dimensões do elemento e o módulo vai depender ali, tem uma correlação com a resistência do material. Aqui eu fiz um exemplo, um módulo para um FCK de 30 MPa vai dar 30 GPa, né? E o 40, 35 ali. Ou seja, como o FCK está dentro de uma raiz quadrada, se eu aumentar aqui o FCK de 30 para 40, eu aumentei 33% o custo e só ganhei 15 no módulo. Então não vale muito a pena ficar aumentando a resistência para tentar ganhar rigidez, vale mais a pena a gente ganhar a inércia, que é a famosa viga lá do concreto armado, né? Por isso que as vigas são um pouquinho mais altas, você tem mais inércia. Aqui, essa é uma das grandes vantagens da proteção. A primeira foi a que a gente já viu ali, que a gente bota uma carga de baixo para cima, que vai nos ajudar no deslocamento. A segunda é aqui. A norma diz que para a gente calcular o deslocamento, né, a flecha de uma viga ou uma laje de concreto armado, a gente tem que considerar a fissuração. Então vai ter uma redução na rigidez, né? Aqui eu calculei um exemplinho para a gente ver. Uma viga de 14 por 65, num vão de 7,5 metros, que é o vão clássico aí da proteção, 3 vagas de garagem, né? Uma carguinha de 1 tonelada. A inércia completa da viga é 320 mil e a inércia depois da fissuração é 173 mil. Ou seja, o deslocamento dela aumenta 1,84 vezes, né? Então seria aqui equivalente à inércia completa de uma viga com altura de 53 centímetros, ou seja, perdemos 18% da seção da viga. Já nas armaduras ativas, a própria norma lá diz, nos elementos estruturais para armaduras ativas, é suficiente considerar a inércia equivalente igual à inércia completa, desde que não seja ultrapassado o estado limite de formação de fissuras. Ou seja, eu não tenho toda aquela perda ali por causa da fissuração da peça. Eu não estou deixando ela fissurar, então eu tenho o meu material completo. Por isso que se desloca menos também. Certo? Então, terceira grande vantagem, a primeira, carga de baixo para cima, segunda, inércia completa, e a terceira, o concreto tem uma propriedade que é o deslocamento ao longo do tempo. Ele vai se acomodando e tem a deformação lenta. Quando ele tem a deformação lenta, o que se leva em consideração são as cargas de longa duração. Ora, a carga equivalente de proteção é uma carga de longa duração, só que ela está agindo de baixo para cima. Então ela também é multiplicada por esse coeficiente de deformação lenta, que vai aumentar os meus deslocamentos. Só que no caso, ela está contrariando as cargas permanentes da estrutura, então está ajudando novamente. Por isso, as estruturas protendidas são mais esbeltas, vencem vãos maiores. Tem a carga equivalente, não tem fissuração e no deslocamento lento ela tem mais essa vantagem das cargas de longa duração. Escoramento, nem vou falar de novo, porque o Eduardo já falou super bem aí, e a Michelle já falou super bem, né? Mas é uma baita de uma diferença. Aqui,
Aqui um exemplo aí de estrutura convencional versus uma estrutura protendida. As passagens, né? Eduardo, a Michele falaram bastante nisso. Tem que ficar compatibilizando, tem que ficar deslocando, gastando mais material, e na protendida vai embora. Então aqui o nosso case do Horizon. Fala um pouquinho do Horizon para nós aí, Fê. Depois dessa aula aí de proteção, a gente vai falar um pouquinho do Horizon. O Horizon foi o primeiro empreendimento da FG com estrutura protendida, exatamente por talvez esse preconceito aí para estrutura protendida em prédio alto. E o Horizon é um pouco atípico. Ele, como o Gui falou, ele começou a estrutura em concreto armado, então toda a parte do embasamento dele das garagens, que segue a projeção da torre, são em concreto armado, foram executadas assim. E aí, no sentido que é uma política da FG de sempre procurar ser a solução mais econômica, a gente até incomoda bastante os projetistas, a gente estuda se realmente para aquele caso, como a Michele falou também, é melhor laje nervurada, é melhor laje pretendida, a gente estressa bastante a solução, é bem uma política da FG de ter certeza que a gente está trabalhando com a solução mais eficaz. A gente mudou no meio do caminho e decidiu que o restante ali da garagem, que são trechos grandes, né, Gui, se tornariam protegidos num estudo com a Optima, e também nos pavimentos tipo, que já inicialmente foram pensados em concreto protegido, a gente conseguiu trabalhar melhor em otimizações, e aí o Gui vai apresentar aí um resultado excelente que a gente chegou com todo esse processo. Agora, falando um pouquinho só do empreendimento, ele tem 125 metros de altura, ele está quase com a estrutura concluída, né? Tu está finalizando ali uma parte do embasamento. Os vãos chegam ali, está 8,5, mas tem até um pouquinho vãos maiores ali na torre, né? Laje de 22 centímetros no tipo, no embasamento foram lajes nervuradas, protendidas daí nessa parte, e a área da estrutura de 30 mil metros quadrados. Mais umas fotinhas dele, tá bem bonito, já está pronta a estrutura. Estamos fazendo a última laje, que é lá embaixo, no caso, né? A gente deixou essa parte do embasamento que não é a projeção da torre para depois, a estratégia da construtora para poder levantar a torre primeiro e liberar os outros serviços. Agora está concretando o lazer e termina a estrutura. Então aqui é um exemplo de como era o projeto no concreto convencional, né? Lajes nervuradas ali no setor do embasamento que a gente resolveu trocar. Tá? Vou passar aqui rapidinho, mas só para vocês verem. No projeto protegido a gente tem uma padronização das armaduras. São pouquíssimas posições de ferro, né, comparado ao convencional. Isso traz agilidade, muito menos mão de obra de armação. O nosso engenheiro da obra está aqui, ele lembra que tinha triplo de armadores na obra do que quando foi passado para protendido. Então vou fazer o resuminho aqui para passar um pouquinho mais rápido. Os negativos, quase nada ali de posições, né? 5 posições de armadura. Até assustou no início. Até assustou. O bom da FG é que todos os projetos deles são verificados, né, por um auditor externo. Então esse aqui foi verificado pelo professor Jano Coelho, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e tal. E aí tudo validado certinho, porque no começo o pessoal ficou assim, poxa, mas tá economizando demais esse negócio aí, tá estranho, né? Mas foi verificado. Então aqui um comparativo na estrutura convencional aqui, 141 posições de armadura e no protendido 28 posições de armadura. Quantidade de aço quase 29 mil quilos ali contra 10 mil quilos na protendido. 6 posições de cordoalhas, 1.700 quilos de cordoalhas. Então, 107 posições de armaduras a menos. O que isso importa? Me importa os quilos? Não. Se eu estou falando em mão de obra, me importa as posições de armadura. 1.700. Custo de locação por metro quadrado, 53 contra 29. Se você pegar essa diferença aqui e aplicar na área do edifício, 720 mil reais de diferença no escoramento, que às vezes é subjugado na hora da avaliação ali. Nem leva em conta o orçamento. Só vê concreto, aço, formas, né? Você vê que todas as palestras estão convergindo, então está todo mundo falando a verdade, né? Aqui o comparativo de consumo de materiais, daí no tipo, tá? Tivemos uma redução grande aí de armaduras também, de 31 para 21 quilos por metro quadrado.
Então, a economia total deste edifício. O total no convencional lá original, 12 milhões, nosso 9.600, economia 2.732.000. Aí tem os construtores que pensam, tá, um apartamento. Não. 2.700.000 quando do seu dinheiro que você está fazendo a obra. 2.700.000 no seu bolso ou na obra, você constrói mais 1.000 metros quadrados. Que é o clube hoje, 2.700 e uns pouquinho. Então você perdeu 1.000 metros quadrados de área de venda, porque você poderia ter construído, né? Então esses 2 milhões aí não é um apartamento. Se o seu apartamento tem 200 metros quadrados, são 5 apartamentos que você poderia ter feito, né? E vendido. Tá? Aqui só uma relaçãozinha que a gente tem concreto armado para protendido. Passou dos 7 metros, nem tenta fazer em concreto armado, que não vai ganhar no custo de materiais, né? E essa curva não está levando em consideração mão de obra, não está levando em consideração escoramento, não está levando em consideração compatibilização, certo? Isso aqui ele está comparando o consumo de concreto. Passou de 7 metros, é protendido, nem tem que pensar. E as vantagens, né, o pessoal já explicou bastante, mas tem uma série de vantagens da proteção e uma única desvantagem, como o Eduardo pontuou perfeitamente ali, que nem pode ser considerada desvantagem se você é uma construtora que se preze, né, é melhorar a sua compatibilização. Você não pode ficar fazendo furo na estrutura onde você bem entender depois que tiver concretado. Quer fazer um queijo suíço antes de concretar? Faz. A gente desvia os cabos ali, está tudo certo. Depois que concretou, vai ter que tomar cuidado onde está passando o cabo. Essa é a desvantagem. O resto é só vantagem. Então a desvantagem é a tua construtora se tornar melhor, né, Eduardo? E é isso aí, gente. Agradecer a oportunidade, agradecer a Vex pelo convite ao evento aqui, agradecer muito a Fê por ter me acompanhado aqui, muito obrigado. E é isso. Obrigada. Obrigado. Agradecemos muito a apresentação dos colegas, comprovado 2, 3, 4 vezes a grande vantagem.